10 anos sem jamais pagar uma prestação. É comum? Eu acho que aí, nós estamos falando agora de compra e venda, né? Não Sim. tanto de locação, mas são áreas similares, né? Eu acho que o que se procura sempre nessa questão é necessário haver um equilíbrio entre quem investe e quem usufrui desse bem. Quando essa questão fica desequilibrada, nós temos esses problemas. E aí é um problema sério, porque qual a credibilidade desse negócio? Pois é, e essa pessoa que comprou esse apartamento, que nunca pagou, tinha bens, tinha renda. E o que se faz? A lei não protege? Protege, o problema são os recursos, né? Então, é perícia, é cálculo em cima de cálculo, isso demora, a nossa justiça está abarrotada de processos, por isso é lenta. Mas a gente acredita que as coisas estão mudando, como tudo no Brasil. A sociedade evolui, ela não evolui. Sim. Outra pergunta, Luiz Antônio está sem pagar o aluguel há 5 meses. Ele pagou por 2 anos o seguro fiança. O seguro pode cobrir essa dívida dele e ainda tem contrato anterior à lei que segue as mesmas regras? Deu para entender, César? Eu fiz Sim. 2 perguntas numa só. Sim. O seguro fiança é a garantia do contrato de locação. Então o seguro fiança paga ao proprietário e não ao inquilino. Depois, o seguro fiança ou a seguradora, como qualquer seguro, vai buscar ser ressarcido daqueles valores pelos quais ela pagou, né? Então ele vai acabar sofrendo as sanções, ações de despejo e tal, como se fosse um processo normal. O que ele fez foi substituir as modalidades de garantia por uma outra, que é o seguro fiança. Sim. Então ele não pagou aluguel e pagou o seguro fiança? Pagou, ele pagou. Tem que ver se ele está adimplente, né? Se ele em qualquer momento também deixou de pagar. É que ele paga no início do contrato, ele não fica inadimplente, né? Ah, tá. Então, e quando se paga e tudo quitado, tem direito de recebê-lo de volta? Não tem direito de receber. Não. É como um seguro. É um seguro. Você não recebe. Tá lá. E nunca mais se recebe se eu saio do apartamento? Não se recebe. Como você não recebe nenhum tipo de seguro que faz, seguro de vida, claro. Seguro, né? Se eu não morrer... Ao menos aqueles premiados, é verdade. E não é bolão. E ninguém quer utilizar, né? E não é bolão. César Gimenez, que outras dúvidas as pessoas trazem seguidamente e até desconhecem? Eu acho que uma questão principal aí é a exoneração do fiador, que é uma coisa que está muito em voga. Exoneração do fiador. Quer dizer, o fiador pode se exonerar a qualquer tempo, a lei trouxe isso agora. Na verdade, já existia isso. Eu sou tua fiadora e daqui a pouco olha, César, vou pegar meu boné e ir embora, como isso. é que é? Então é assim, já te facultava isso o Código Civil Brasileiro, né? Tu já poderia se exonerar após o término do prazo determinado do contrato, né? Hoje continua sendo assim. Só que antes, o fiador tinha uma discussão se ele era responsável até o término do prazo determinado ou se até a entrega das chaves, que é quando o inquilino cessa a locação. Sim. E agora isso está escrito, é até a entrega das chaves. O que é necessário? Terminado o prazo determinado, o fiador pode se exonerar. Ele tem que informar ao locador e ao locatário que ele está se exonerando e ele permanece com a responsabilidade por 120 dias. Ao término desse processo, o locatário tem que encontrar um outro fiador. O que fundamentalmente muda aí é que o fiador ele precisa informar, né? E assim se exonerar. Mas na prática isso não acontece. Um amigo meu, que eu era fiadora, aí ele brigou comigo, me aprontou poucas e boas. Eu digo, sou fiador desse cara, não quero mais. Então, por qualquer razão pessoal ou profissional, né? Continua sendo assim. Né? Continua exatamente. As pessoas perguntam, escuta, vai haver agora uma corrida para os fiadores se exonerar? Não, porque a fiança é uma relação de confiança. Então, se eu sou teu fiador e eu deixo de ser, eu sei que eu estou te causando um problema. Certamente. Então, essa relação vai permanecer. No caso de nós nos desentendermos, isso vai acontecer como já acontecia antes. Só que antes estava isso no Código Civil e não na Lei do Inquilinato. Agora ela está escrita na Lei do Inquilinato, então deixaram de ter dúvidas. Sim, então... Porque a prática já mostrava assim, então se aperfeiçoou e se incluiu na Lei do Inquilinato. Certamente. César Gimenez, tem mais uma pergunta, uma notícia, as notícias que estão, as ações de despejo, como é que se fundamentam? Porque é um momento dramático esse, triste. É uma pessoa que chega à justiça e despeja um inquilino
Elas continuam acontecendo? Continuam. Né? Elas não aumentaram de proporção, elas continuam. Até reduziu um pouco, porque isso é muito reflexo do momento econômico brasileiro. Com a economia melhorando, há mais ofertas de emprego, as pessoas têm mais capacidade de saldar os seus compromissos. Então isso oscila conforme a situação financeira do país. Mas que é traumático, não tenha dúvida, né? Se nós tivéssemos uma outra solução, mas também é traumático a quem é dono daquele empreendimento, daquele imóvel, não receber os seus aluguéis, a qual ele faz direito, faz justo, e talvez tenha lutado a vida inteira para ter aquele bem. Nas mudanças da lei, que foi dia 25 de janeiro, né, agora está fazendo um mês, eu fiz as contas completamente erradas, aumentaram, diminuíram as locações? Como ficou o mercado? Esse é um período de aquecimento do mercado de locações. Por quê? Nós temos todos os vestibulares em Porto Alegre. Né? Então aí os estudantes da URGS, da PUC, enfim, de todas as universidades, eles vêm do interior para Porto Alegre para cursar essas universidades. E aí aquece muito o mercado, é um momento de muita troca. E uns também vão embora, voltam para os seus lares, outros tanto se formam e conseguem se recolocar na cidade. Então agora o mercado é um momento de aquecimento. Mas eu acho que ainda há muito espaço para locação no Brasil. Para teres uma ideia, no Brasil hoje 17% dos imóveis são locados, o restante todos são imóveis próprios. Isso é cultura nossa, né? Desde que nós aí começamos a nos entender como pessoas, nossos pais já nos ensinam. A tua identidade real é quando tu conseguires o teu imóvel, a tua casa própria. Só que o mundo está mudando muito, as pessoas hoje têm uma necessidade muito maior de mobilidade. Tu pode ser chamado a qualquer projeto, em qualquer local e a qualquer tempo. E isso vai fazer com que tenhamos um comportamento mais desprendido. E aí a locação é uma solução muito mais adequada. Né? Porque desocupar o imóvel alugado é uma coisa, sair de um imóvel que é seu, aí tem que saber, vou locar, vou vender e tal. Em países desenvolvidos da Europa, a França passa de 43%, a Alemanha 47%. Então ainda é um espaço muito grande. E na locação comercial também isso está avançando bastante. Certamente. César Gimenez, muito obrigada, diretora de locações da Auxiliadora Predial. Muito obrigada, César. Obrigada por todas estas informações e esclarecimentos.